livro do profeta Jonas. Você pode ficar sentadinho mesmo, vou fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração, Jonas capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3 para a nossa meditação. A palavra de Deus fala assim para todos nós: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Leia para mim o versículo 3, toda a igreja. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para trás, e tendo descido da jovem, a sua família queria para trás, pagou o seu coração e partiu dele, para ele para trás, para longe da presença do Senhor. Amém? Pode sentar, quem ficou em pé. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Nós estamos aqui diante desse relato bíblico, que é um relato corroborado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo vai fazer menção ao profeta Jonas. Então nós cremos na palavra de Deus como palavra de Deus verdadeira, infalível, regra para a nossa fé. Então nós cremos nesse relato como um relato verdadeiro e literal da palavra de Deus. Houve um homem chamado Jonas, aconteceu que esse homem foi lançado no mar, aconteceu que esse homem foi engolido por um grande peixe e que ele vai fazer a obra de Deus, seja o que custar para ele. Então nós estamos aqui diante no versículo 2, que vai dizer para a gente assim: disse Deus, dispõe-te, ou seja, se levante, se prepare, vá, dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela. É uma ordem clara, é uma ordem expressa, é uma ordem que não há dúvidas. Quando nós lemos no versículo 3, eu li o versículo 2, você leu o versículo 3, quando nós lemos no versículo 3, nós vamos ver que a Bíblia diz para a gente: ele dispôs, Jonas se levantou, Jonas foi, mas ele foi para um lugar completamente diferente que o Senhor havia mandado ali. Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis, completamente oposto. Deus manda ele para o leste e ele vai para o oeste. Deus manda ele pregar a palavra de Deus para um povo que precisava ouvir a pregação da palavra de Deus, e a Bíblia diz no versículo 3, que ele se dispõe sim, mas para fugir da presença do Senhor. E a gente fica pensativo. Qual é o problema desse profeta? O que está acontecendo com esse homem? Ele é um servo de Deus, alguém que Deus chama e convoca para fazer a sua obra. Há um chamado claro na vida desse homem. Então, quando nós começamos a olhar para a Bíblia e ver todo o relato, são 4 capítulos somente essa história, nós vamos ver que esse homem ele tem um problema sociológico. Por que ele tem um problema sociológico? Porque os ninivitas haviam guerreado contra a nação de Israel e havia destruído aquela nação, havia pilhado aquela nação, havia espoliado aquela nação, matado muita gente. E Jonas então ele tem uma grande inimizade com os ninivitas. Então ele não quer pregar a palavra de Deus para aqueles moradores, para aquelas pessoas que habitavam em Nínive. Por isso que Deus manda ele ir, e a Bíblia diz que ele se levanta sim, mas para ir para longe de Deus. Quando nós olhamos para essa história, nós vemos que também há outro problema. Jonas tem um problema
teológico no seu coração. Ele é um homem que acredita na bondade de Deus. Ele é um homem que entende que Deus é um Deus misericordioso. Mas ele não consegue conciliar misericórdia com justiça. Na cabeça desse profeta, ele entende o seguinte, que o bom é recompensado e o ímpio tem que ser castigado. Ele não consegue entender o Deus de misericórdia que salva, independente dos méritos, independente se a pessoa é boa ou má. Nós fomos salvos por Jesus não porque merecíamos alguma coisa, mas porque Deus simplesmente olhou para nós e na sua graça, no seu amor, na sua infinita misericórdia, escolheu a cada um de nós que estamos aqui. Mas o profeta, ele não conseguia entender isso. Jonas tem um outro problema, um problema no seu próprio coração. Porque Deus manda ele fazer uma determinada coisa e ele quer fazer exatamente aquilo que está no seu coração. Ele vive essa tensão entre obedecer a Deus e andar no caminho da sua vontade. Por isso que Deus manda ele para um lado e ele sabe a direção, mas ele vai justamente, desce para pegar uma embarcação que o levasse para mais longe possível, porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele não deseja fazer a vontade de Deus, ele quer fugir da vontade de Deus. Deus está mandando ele pregar a palavra, porque Deus queria mostrar a misericórdia para os ninivitas, e ele quer fugir da presença de Deus. Só que nunca nós vamos terminar bem nessas confusões que a nossa própria mente cria. Não é um bom caminho quando nós decidimos no nosso coração andar no caminho do nosso coração. Não é uma boa coisa se rebelar contra aquilo que o Senhor está dizendo para a gente fazer. Então a primeira grande lição que eu destaco para todos nós nesse texto é que existem consequências e não estar no centro da vontade de Deus. Para nós que somos servos de Deus, para nós que conhecemos a palavra de Deus, não existe a opção. Nós não seremos bem-sucedidos se nós escolhermos um caminho segundo o nosso coração e trilharmos por ele. Então, nós vamos ver nesse texto, você vai acompanhar comigo, que existem consequências em não estar no centro da vontade de Deus. Acompanhe comigo a Bíblia no versículo 4. Veja o que diz o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar, o que o Senhor lançou? O forte vento. Se nós continuarmos a ler, nós vamos ver que no versículo 4 ainda, fez-se no mar o quê? Uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar-se. Andar fora da vontade de Deus vai trazer ventos fortes, terríveis e tempestades terríveis. A vida de Jonas, a partir do momento que ele decide desobedecer a Deus, que ele decide seguir o caminho do seu coração, é uma completa descida. Nós vamos ver que não é por acaso que a Bíblia diz que ele desce até Jope. Se você olhar o versículo 5, vai dizer para a gente que ele desce ao porão do navio. No final do versículo 5, Jonas está escondido no porão do navio, deitado, dormindo profundamente.
Quantas vezes nós estamos adormecidos diante das tempestades que nos assolam, muito mais para fugir do problema, muito mais para tentar dormir e esquecer do que está acontecendo. Existem pessoas que vão buscar esse caminho de entorpecimento, usando drogas, outros remédios fortes, onde as pessoas vão tomar o remédio para esquecer o problema, para dormir, vão beber, vão chapar a cara, porque eles querem esquecer do problema. Pessoas que vão preferir estar escondido num porão escuro de carga, porque não querem olhar para Deus, não querem saber de Deus. A Bíblia diz que esse homem, no versículo 6, ele sofre uma repreensão do capitão do navio. Chegou a ele o mestre do navio, no versículo 6 ele diz: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas, irmãos, Deus manda ele ir para Nínive. Ele pega um caminho completamente oposto, mas mesmo assim ele está diante de marinheiros que eram pagãos, que não conheciam o Deus de Jonas. Esse profeta missionário está naquele navio e ele não tem a preocupação com aquelas vidas. Diante da tempestade, o navio sendo assolado, e eles compreendendo, porque eles compreenderam que essa tempestade não era uma tempestade comum, e eles começam cada um a invocar o seu Deus, a clamar o seu Deus, a procurar o que estava acontecendo. Nós não vemos uma nota sequer de que Jonas estava orando. Um homem de Deus, um profeta de Deus, que está diante de pessoas que estão prestes a morrerem por causa da tempestade, mas nós vemos que ele tem um coração completamente distante daquela gente. Simboliza muitos crentes que não estão preocupados com o que está acontecendo ao seu redor. Se nós pararmos para olhar, o mundo inteiro está numa embarcação. Nós estamos nesse grande barco. O vento que sopra para todo mundo. O Covid-19, quando veio só para os crentes, veio só para os ímpios ou o quê? Veio para todo mundo. São as tempestades da vida, as tempestades que o mundo atravessa, por conta das rebeliões do coração do homem. Mas todos nós passamos juntos por essa tempestade. Mas qual é o coração de Jonas nesse momento? Ele não está nem aí para quem está passando naquela tempestade. Um missionário que não está preocupado com as pessoas que estão perecendo à sua volta. Pessoas que estão nas igrejas, que estão enchendo as nossas igrejas, e que não estão preocupados com aquelas pessoas que estão à nossa volta perecendo. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, não é? O profeta Jonas se assemelha muito a todos nós. Ele é um hebreu, um crente, um servo de Deus, tem um chamado de Deus, mas ele não está preocupado com as pessoas à sua volta. E a consequência disso é ele ser repreendido e desmascarado no verso 7. Porque a Bíblia vai dizer que eles lançaram sorte, e a sorte cai sobre aquele homem, dizendo e mostrando que aquele homem era o culpado daquela tempestade. Imagina o que é um crente ser repreendido pelo mundo. Mas Jesus nos alertou quanto a isso. Jesus disse que se o sal perdesse o seu sabor, para nada mais serviria, a não ser para ser pisado pelos homens.
Então, muitas vezes, o nosso cristianismo, a fé que nós professamos, não tem efeito diante das pessoas que estão do nosso lado, e quando nós dizemos que somos crentes, as pessoas olham para a gente e você é crente? Como assim você é crente? Somos repreendidos pelo mundo. Somos repreendidos pela fé que nós professamos, que não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira e que produz frutos. Somos desmascarados diante da palavra de Deus, quando o nosso cristianismo, a nossa fé, não é uma fé que está preocupada com aqueles que estão ao nosso redor perecendo. O Espírito Santo vem e nos mostra a realidade do nosso coração, um coração insensível, um coração que não ama as pessoas que estão à sua volta, e é isso que está acontecendo com ele. Outra consequência, porque ele vai dizer para os marinheiros: eu sou o culpado, esse vento está acontecendo, essa tempestade está acontecendo, porque Deus me mandou ir para um lado e eu estou indo para o outro. E os marinheiros perguntam a ele: o que devemos fazer? E ele diz: me lança no mar. E a gente pensa: por que essa atitude de Jonas? Será que simplesmente ele queria morrer para não cumprir a vontade de Deus? O que se passa na cabeça desse profeta, que pede para ser lançado no mar, para ser morto? E os marinheiros usam de misericórdia com ele, porque aqueles homens pagãos e ímpios começam a tentar desfazer das cargas do navio, jogando todo o peso para fora, para tentar aliviar o peso, e quanto mais eles lutavam para aliviar o peso da embarcação, maiores eram as tempestades, ao ponto dele dizer assim: não tem jeito, o que você fez, rapaz? Nós vamos ter que jogar você no mar. E a Bíblia vai dizer que quando aqueles homens levantam Jonas para jogar ao mar, eles vão orar ao Deus de Jonas, eles vão pedir ao Senhor que não impute sobre eles aquele pecado, que não cobre deles aquele sangue inocente, e eles jogam Jonas no mar, e a Bíblia diz que a tempestade cessa. Então, meu irmão, entre essa ordem expressa do capítulo 1 e a repetição da ordem no capítulo 2, veja o que diz o capítulo 2. Então Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Se nós olharmos o capítulo 3, nós vamos ver o seguinte, logo no versículo 1: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Entre o capítulo 1, tudo o que acontece, a ordem expressa de Deus, e a segunda ordem que nós encontramos no capítulo 3, existe um tempo de conscientização, que é o capítulo 2. Ele é lançado no mar, o grande peixe engole aquele homem e ele é levado mais para baixo ainda. Lembra que eu falei que a vida de Jonas aqui é uma tragédia de descida? Só desce, o homem fora do centro da vontade de Deus, ele vai descendo. Ele desce a Jope, depois ele desce no porão do navio, e agora no capítulo 2 você vai ver ele descendo as profundezas da terra, é o que ele descreve, porque ele está dentro do ventre daquele peixe, e ele está orando e clamando a Deus, e ele vai dizer: eu estou aqui nas profundezas da terra. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, existe esse tempo de conscientização, e que a gente olha para esse grande peixe e a gente vê que é a misericórdia de Deus. E a segunda lição que eu tenho que destacar aqui é: quando eu não obedeço,
a voz de Deus, eu sofro. Todas as vezes que eu quero seguir o caminho do meu coração, todas as vezes que eu quero fazer aquilo que o meu nariz aponta, eu vou encontrar sofrimento. Porém, nessa conscientização diante do sofrimento, esse profeta, ele ora no sofrimento. É no sofrimento que ele confessa o seu pecado. É no sofrimento que ele volta para Deus, que ele volta para o centro da vontade de Deus. Porque ele pede no versículo 9 do capítulo 2, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Então ele pede o perdão a Deus, ele clama a misericórdia do Senhor, ele volta para Deus, e isso tudo acontece no meio do sofrimento. O sofrimento muitas das vezes fala muito mais alto para nós do que a voz de Deus. Porque o sofrimento é comparado à trombeta alto-falante de Deus. É o megafone de Deus. É Deus falando conosco por meio do sofrimento. Quantas das vezes nós só inclinamos o nosso coração na hora da terrível angústia, na hora da terrível dor. E glória a Deus por isso, porque Deus enviou aquele sofrimento para que nós pudéssemos então voltar o nosso coração para Ele. Jonas está aqui, no ventre desse grande peixe, no meio de um sofrimento terrível, na escuridão terrível, no fundo do mar, no fundo do poço, mas é nesse caminho de sofrimento que ele vai voltar o seu coração para Deus. Então, muitas vezes, o sofrimento, muito antes de ser uma punição de Deus, ele é muito mais pedagógico, porque o sofrimento nos leva a chegar ao fim de nós mesmos, olhar para a nossa completa incapacidade, olhar para a gente que não tem saída naquele momento que nós estamos vivendo, e olhar para Deus e clamar a Deus e buscar ao Senhor, e o Senhor nos acudir, porque é isso que acontece. Quando ele clama no versículo 2, no capítulo 2, no capítulo 3, Deus vai jogar ele de volta para o caminho. Deus leva ele de volta para o caminho. O capítulo 3 vai dizer, veio a palavra do Senhor segunda vez, no versículo 1. No versículo 2, o Senhor vai dizer, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. É a repetição da mesma ordem que encontramos no capítulo 1. Aí no versículo 3 do capítulo 3 vai dizer a palavra de Deus, levantou-se, pois, Jonas e foi para onde? Para o lugar certo, para Nínive. Terceira lição que eu encontro aqui nessa mensagem que nós temos: devemos buscar a Deus incessantemente e os seus propósitos. Porque quando eu coloco os propósitos de Deus no lugar certo na minha vida, quando os propósitos de Deus são prioridades na minha vida, Ele me faz trilhar o caminho certo. O salmista no Salmo 23 vai dizer, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. A palavra de Deus, em muitos lugares, o salmista vai clamar, guia-me por um caminho reto, por um caminho plano. E esse é o melhor caminho para nós estarmos, é o caminho por onde Deus quer que a gente vá. O caminho, eu já falei isso aqui esse mês, o caminho mais seguro que existe é o centro da vontade de Deus. O caminho mais perigoso que existe é estar fora da vontade de Deus. Se Deus te mandar para o lugar mais perigoso, ali é o melhor lugar para você estar. E se você buscar com o seu coração um lugar que seja aos seus olhos mais seguro, ali é o lugar mais perigoso para você estar. Porque o melhor lugar para estar é junto ao Senhor, no lugar que Ele mandou que nós fôssemos. E quando Ele vai, irmãos, Ele vai novamente com obediência parcial.
Ele não vai com o seu coração transformado. Jonas é um homem que Deus precisa ensinar muito a ele sobre misericórdia. Ele alcança a misericórdia de Deus naquele peixe. Mas ele continua não querendo a misericórdia de Deus para os ninivitas. Porque ele vai e quando ele começa a pregar a palavra de Deus, ele prega de modo completamente errado, com a má vontade tremenda, com o seu coração sem querer que aquela gente se arrependa. E ele sai correndo pela cidade dizendo, em 3 dias Nínive será subvertida. Ele não prega mais nada, passa correndo e pregando. Mas mesmo com essa mensagem que ele prega de má vontade, a Bíblia diz que aquela cidade se converte. Aquele povo cai de joelho, se arrepende, proclama um jejum, o rei proclama um jejum e aquela nação se arrepende diante de Deus. É um homem descontente, é um homem indiferente, é um homem que falta amor, é um homem cheio de justiça própria. Qual é o paralelo que eu posso tratar aqui com a gente no Novo Testamento? A parábola do filho pródigo. O Jonas, ele incorpora esses 2 personagens. No primeiro momento, ele é o filho pródigo, que quer fugir de Deus, que vai para longe de Deus, que pega tudo que tem e vai embora. É o irmão mais novo. Capítulo 1 e 2, ele é o irmão mais novo. Capítulo 3 e 4, ele é o irmão mais velho. É aquele homem religioso, cheio de si, cheio de justiça própria, que quando o irmão volta, ele fica descontente porque o irmão que estava perdido voltou, e ele não quer que o pai use de misericórdia com o irmão mais novo. E ele vai reclamar com o pai: pai, eu tenho estado do seu lado, eu tenho te servido esse tempo todo, e esse aí que gastou tudo que o senhor tinha, o senhor vai matar o bezerro cevado para ele, o senhor vai fazer uma festa para ele merece o castigo, ele merece o juízo. E o pai vai dizer, né? Meu filho, seu irmão estava morto e foi achado. Então Jonas, ele incorpora esses 2 personagens. Primeiro ele quer fugir de Deus e depois ele não quer que Deus use de misericórdia. Então, irmãos, o que nós encontramos aqui? Um homem que precisa conhecer a misericórdia de Deus. Um homem que precisa conjugar misericórdia com justiça. Porque Deus é um Deus justo, mas Ele é um Deus justo que salva aquele que é injusto. Jonas não conhecia Jesus Cristo, nós conhecemos. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é aquele que justifica aquele que não poderia ser justificado. É o justo justificando o injusto. É o Cristo que morre por aquele que era pecador, que era inimigo, mas Cristo morre para salvar essas pessoas. Então, irmãos, por que eu quero fechar esse mês de missões? Eu fecho aqui o mês de missões com essa mensagem. Porque por vezes as nossas atitudes refletem muito mais o profeta Jonas do que nós gostaríamos de admitir. Todas as vezes que nós negamos compartilhar o Evangelho com alguém, todas as vezes que Deus manda a gente falar para alguém do seu amor e que a gente se nega a falar, todas as vezes que nós empinamos o nosso nariz, achando que nós somos melhores do que os drogados, do que aqueles que são marginalizados, nós estamos tendo essa atitude do profeta Jonas. Jonas é um homem que ele é orgulhoso da sua posição, porque quando o capitão do navio vai perguntá-lo quem é o teu Deus, quem é o teu povo, a primeira coisa que ele vai dizer é: eu sou hebreu. Então ele tinha muito mais orgulho de ser quem ele era por nascimento do que querer obedecer ao Senhor. Ele não prega a palavra para aquelas pessoas do navio. Ele não vai pregar a palavra direito em Nínive. Sabe o que isso demonstra, gente?
Quantas vezes nós nos orgulhamos de sermos presbiterianos e não queremos que a nossa igreja tenha gente pobre, gente maltrapilha, gente que estão suja lá pelo pecado, pela sarjeta da vida, drogada. Quantas vezes nós não queremos? Nós queremos ficar fechado no nosso círculo religioso e não queremos compartilhar o evangelho com ninguém, porque vai dar trabalho, porque a comunidade que está à nossa volta dá trabalho, porque as pessoas que estão perdidas dão trabalho. A gente vai ter que trabalhar muito para ajudar essas pessoas. Nós vamos ter que orar, nós vamos ter que chorar, nós vamos ter que sofrer. Mas todas as vezes que a gente se fecha em nosso círculo, nós estamos fazendo exatamente como Jonas. Eu sou hebreu. Entende? Então que nessa noite o Espírito Santo possa renovar a luz dos nossos olhos, da beleza de Cristo, e que nós possamos ter o imenso prazer de pregar Jesus para todos os que estão perdidos, porque quando nós vemos o resultado do Evangelho, nós vemos o milagre de Deus. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. A festa nos céus vale muito mais uma alma do que o mundo inteiro. Qual é o valor de uma alma, irmãos? Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma pessoa que está perdida? Valeu tanto que Jesus morreu para salvar. Valeu tanto que Jesus deu a sua própria vida para resgatar todo aquele que se havia perdido. As ovelhas de Cristo estão aí espalhadas, prisioneiras, escravizadas. Nós não sabemos quem são as ovelhas de Cristo, mas nós temos que anunciar a Cristo, porque por meio da pregação do Evangelho, da loucura da cruz, as pessoas se convertem e Cristo é glorificado. Nós só existimos como igreja. Você foi chamado em primeiro lugar para você dar testemunho de Jesus Cristo. Então, eu fecho aqui dizendo o seguinte: esse livro nos ensina muito sobre muitas questões, é um livro riquíssimo. Eu recomendo que você leia com outra ótica. Mas uma das grandes lições desse livro vai falar sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus. Deus é o Deus soberano. É Ele quem envia o vento, é Ele quem envia a tempestade, é Ele que faz o vento cessar, é Ele quem envia o grande peixe, é Ele quem faz o peixe vomitar, é Ele quem faz Nínive se converter, é Ele quem vai usar uma bobureira para ensinar aquele profeta. Ô Jonas, você está com pena dessa bobureira, Jonas? Que nasceu agora, o sol veio sobre ela e já não existe mais, é uma erva, e você não tem compaixão de 120 mil pessoas que estão perecendo, que não sabem discernir a sua mão esquerda da sua mão direita? Soberania de Deus, conduzindo tudo nas nossas vidas, e todas as vezes que a gente tenta afrontar a soberania de Deus, não é bom para a gente. Então que nessa noite o Espírito de Deus fale ao nosso coração e que a gente possa entender que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele nos chamou para uma obra linda e maravilhosa. Então não tenha medo de ouvir a voz de Deus, não tenha medo de receber o convite de Deus na sua vida, não tenha medo de andar ao lado de Deus. Mas se eu me converter, eu vou ter que quebrar a tradição de religião que eu recebi. Se converta, largue os ídolos, largue as falsas religiões, largue as drogas, largue tudo que está atrapalhando a sua vida e vá na direção de Jesus. Eu disse para o Mário na segunda-feira, Mário veio hoje de manhã aqui, nós oramos por ele. Mário chegou aqui completamente drogado ali na porta, e ele disse assim: eu sou desviado do Evangelho, mas eu amo Jesus. Eu disse assim: você ama Jesus? Coisa nenhuma. Você ama as drogas.
A grande idolatria do seu coração são as drogas. Você ama mais as drogas do que Jesus. Ele, não. Falei, porque por causa das drogas você está abandonando Jesus. Então as drogas ocupam um lugar central no seu coração. É a sua grande idolatria. E ele olhou para mim e disse, idolatria não é você se curvar somente diante de uma imagem, não. É você ter no seu coração tudo aquilo que te afasta de Deus e que você sabe que te afasta de Deus, mas que você não tem coragem de largar. Ouça a voz de Deus. O Senhor te chama nessa noite para largar tudo e seguir após Ele. Hoje nós estávamos na casa da irmã quando o Telmo leu um grande convite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a palavra de Deus possa ecoar forte no seu coração. E que você saia do seu caminho e entre na vontade de Deus. Saia do caminho da perdição. Saia do caminho que te leva para longe de Deus e entre no caminho que vai te conduzir para a vida eterna. Ore comigo nesse momento. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Senhor. E o Senhor fala por meio da sua palavra. Que o Senhor possa falar, Senhor, mais e mais e mais na alma de cada um nessa noite. Que pessoas se convertam nessa noite. Que a Tua palavra alcance o coração dessas pessoas, ó Pai. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Abençoe, Senhor, para que possamos andar nos Teus caminhos. Abençoe, Senhor, para que a gente possa compreender que o Senhor ama as pessoas e que o Senhor está muito, muito atento às nossas ações para aqueles que estão ao nosso lado. Como é que nós estamos agindo com as pessoas que estão à nossa volta? Isso é algo que os seus olhos estão olhando. Aquele homem estava insensível no barco e aquele homem estava insensível na grande cidade. E o Senhor estava vendo. Não deixe o nosso coração, como povo de Deus, estar insensível para as pessoas de Pachecos e para as pessoas que estão à nossa volta, mas que o nosso coração seja transformado nessa noite para louvor do Teu nome. Fale conosco, cada vez mais, nos ensine cada vez mais e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.